Muito bom dia, minhas maravilhosas. Gente, a semana por aqui tá agitada. Muitas bênçãos chegando, muitas coisas acontecendo e eu preciso me organizar, né, pra eu estar aqui bonitinha, certinha. Na segunda eu gravei o devocional pra vocês e não consegui editar ele pra subir o vídeo, mas eu vou postar. Hoje os 2 juntos, tá? Então o de hoje e em sequência o de segunda, que tem uma mensagem especial, que foi o dia que eu palestrei, gente, eu fiquei tão feliz. Porque foi algo eu me imaginava palestrando para mais mulheres várias vezes, mas na hora que chega a hora de você fazer o que tem que ser feito, vocês não têm noção. O coração parece que vai sair pela boca, é aquela coisa louca, mas depois que você tá falando e que a coisa flui e você entende o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, aí você acalma. E foi maravilhoso. E eu só posso agradecer a Deus porque foi Ele que me colocou lá. Porque foi Ele que me sustentou, porque foi Ele que falou através de mim, porque eu tava assim, ó. Então, nesse momento, eu quero agradecer e já vamos começar o nosso devocional com café da manhã. Com café da manhã. O nosso café com cacau com uma oração. O café da manhã, uma oração. Inclusive, eu vou dividir algo com vocês. Eu não tomo café da manhã. O meu tempo do café da manhã é o meu tempo com Deus. Então, eu me alimento, eu faço jejum durante a manhã, todos os dias. E é o período que eu tiro para poder falar com o Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Querido e amado Pai Celestial, Senhor, eu sou imensamente grata por tudo que tem feito, Pai, em minha vida. Mas não só por isso, Pai, grata por ter acordado nesta manhã. Grata porque o Senhor perdoou os meus pecados para que eu estivesse aqui hoje. Senhor, não somos perfeitos. Senhor, no decorrer da nossa vida, nós passamos por situações em que ficamos distante de Ti, Pai. Mas agora temos acesso, temos informação, Pai. E eu estou buscando cada dia mais ter intimidade contigo. E estou aqui plantando essa sementinha no coração de outras pessoas para que elas sintam vontade de estar contigo. Senhor, que o Senhor possa falar através de mim. Que a mensagem de hoje possa servir para essas pessoas, para que elas possam entender e passar adiante. Que possamos amar uns aos outros, que possamos amar mais como a Cristo amou, Senhor. Pai, eu sou grata porque o Senhor tem feito coisas grandiosas e o seu plano é muito maior do que os nossos. Tudo aquilo que um dia foi escrito, Pai, o Senhor foi além. Pai, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida e sobre a vida dessas pessoas aqui, Pai. Como nos céus, aqui na terra. Que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, Pai. São essas as coisas que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui o microfoninho. Eu tô com tanta roupa. Gente, aqui em Curitiba tá frio. Tem dia que tá calor, tem dia que tá frio. Não tá muito fácil. Mas não vamos reclamar, porque uma coisa importante na nossa vida é a gente não ficar reclamando, né? Eu aprendi isso, e mesmo assim, às vezes a gente se pega reclamando. Então vamos lá. A mensagem de hoje é uma mensagem importante. Eu tava lendo hoje Lucas. Eu tô lendo João, mas aí hoje eu fui ali em Lucas e fui lendo algumas coisas, e aí chegou numa parte em Lucas 27, capítulo 6, versículo 27. E essa parte fala sobre o amor aos inimigos. E quando eu comecei a ler, isso queimou no meu coração, sabe por quê? O que acontece? É muito fácil a gente amar quem a gente ama, quem a gente conhece, quem é da nossa família, quem é as pessoas próximas a nós. Mas é muito difícil amar alguém que te fez mal, amar alguém que tem comportamentos errados, amar alguém que olha pra você te julgando. E eu comecei a ler esse versículo e eu fui entendendo assim que nós devemos orar sempre, como eu fiz a oração hoje no início, pedindo para que o Senhor, para que nós possamos ser mais como Cristo foi. Porque, gente, às vezes eu sinto que as pessoas não se alegram com a sua vida. E aí você sente isso na pessoa, sabe? E às vezes pessoas próximas a nós, inclusive. E você tem que amar. No lugar de você sentir raiva, de você sentir qualquer coisa, você deve amar essa pessoa ainda mais. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida e que normalmente faz a gente pensar assim: sério que eu tenho que amar essa pessoa? Mas aí eu vejo que sim, temos que amar. E quando eu comecei a ler esse texto hoje, eu li assim esse capítulo inteiro. Eu vejo como o Senhor ele deixou esse manual para nós, para que nós tivéssemos paz, porque nós só combatemos o ruim, o medo, nós só combatemos o mal com o bem.
Ontem a gente teve estudo bíblico e durante o estudo bíblico foi dito isso também, sabe? Que o único jeito da gente combater o medo, por exemplo, é com amor. Tudo se combate com amor, sabia? Ontem a gente estava estudando sobre isso e eu falei, cara, quantas vezes a gente se coloca em situações ruins porque nós não colocamos o amor ali, na conversa, na situação, no que está acontecendo. Quantas vezes nós fazemos algo sem perguntar ao Senhor e depois que dá errado a gente fica perdido. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E agora eu vou ler o versículo para vocês. Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 28. Mas a vós que isto ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orar pelos que vos caluniam. Gente, olha que forte isso. E aqui eu até escrevi algumas coisas que diz assim, ó, amar quem nos ama é natural. Foi o que eu comecei dizendo para vocês. Mas Jesus, ele nos chama para fazer algo sobrenatural. E caminhar com Jesus é isso. Caminhar com Jesus, obedecer a Jesus, ouvir o Senhor e estar com Ele no centro das nossas vidas é viver o sobrenatural. Você vai fazer coisas que você, pensando humanamente, você vai falar, não, isso aqui não é possível, não, isso aqui eu não vou fazer. Só que se você caminha com o Senhor, se você... o que acontece hoje em dia? Nós ouvimos do Senhor, a gente diz que acredita nele, mas quantos de vocês seguem ele, servem ele, obedecem ele? Entendeu? Então, ele nos convida para viver o sobrenatural, e viver o sobrenatural vai contra as nossas vontades humanas. Normalmente vai. Então, tirar a amargura do coração e responder ao mal com o bem. Quando acontecer algo com vocês, principalmente se alguém te traiu, se alguém te feriu, se alguém te fez mal, se aconteceu algo desafiador, ore por essa pessoa. E peça para o Senhor para que Ele acalme o seu coração, para que Ele transforme o seu coração como um coração de Cristo, para que Ele te ajude a aprender a amar, igual Ele amou. E peça, Senhor, abençoe a vida dessa pessoa, cuide dessa pessoa, para que essa pessoa seja tocada pelo Senhor, para que o Senhor seja o Senhor da vida dessa pessoa. Abençoe a vida dessa pessoa, profetize sobre a vida dessa pessoa. Façam isso. Vocês não têm noção da transformação que vai acontecer. Então o ódio prende, mas o amor liberta. Quando você está com raiva de alguém, quando acontece alguma coisa que você está alimentando aquele sentimento, você já percebeu que um monte de coisa começa a dar errado? E você fica presa naquela situação, angustiada, não consegue falar, não consegue respirar direito, não dorme bem. Tudo ao seu redor fica o caos por conta disso. Então, quando acontecer essa situação, o que você faz? Devolve com o bem. Ore por essa pessoa, ore pela situação e peça para o Senhor para que você tenha sabedoria, discernimento, para que você tenha um coração parecido com o de Cristo. Então, a amargura, ela envenena, mas o perdão, ele cura. Quando escolhemos amar os inimigos, não estamos dizendo que o que eles fizeram está certo. Então, olha só, às vezes aconteceu algo e você está certa. Você está certa, aquela pessoa está completamente errada. Mas a pessoa está tão convicta na ideia dela, está tão seguindo aquilo, está tão sendo daquele jeito, que se você bater de frente, não vai resolver. Você vai precisar abrir o seu coração, orar para Deus e pedir para que Deus ilumine aquela cabecinha. E aí você vai ver as coisas acontecerem, o sobrenatural. Caminhar com o Senhor é isso. Hoje eu te convido a ter mais intimidade com o Senhor. Eu preciso estar constantemente buscando, sabia? Ler a Bíblia, fazer uma oração, mas mais do que isso. Quando eu estava fazendo os devocionais todos os dias aqui com vocês, eu me sentia tão mais próxima do Senhor. E eu tô dividindo isso com vocês porque hoje não é o dia de eu gravar o devocional, mas eu tava assim, me sentindo tão mal de não estar fazendo mais, de estar me distanciando assim aos poucos. Então, olhem só, mesmo pra mim, que tô aqui, que eu busco o Senhor, que eu oro todos os dias. Hoje eu acordei 5 e pouco da manhã, eu e minha mãe orando juntas, a gente liga de vídeo, a gente ora juntas. Eu vou nos estudos bíblicos, eu vou à igreja, eu faço tudo isso. Mas quando no meu secreto eu dou uma enfraquecida, a nossa intimidade ela fica abalada. Eu tô contando sobre a minha experiência porque eu quero que você entenda isso. Que nem sempre vamos estar
perfeitos, fazendo tudo, mas é importante voltar para o eixo. É importante olhar para si e falar: opa, eu preciso caminhar com o Senhor. Eu preciso colocar Ele em primeiro lugar, eu não posso esquecer. E o devocional, ele me fortalece, porque aqui eu cumpro o meu propósito. Porque aqui eu falo do Senhor e eu levo essa palavra. Eu me sinto tão amada quando eu faço isso, por Deus. Eu me sinto tão forte. E quando eu tô aqui, eu faço devocional. Eu penso: Senhor, que bom que o Senhor me levantou. Porque por muito tempo eu fiquei lá nas trevas, mas o Senhor me levantou. Ele perdoou os meus pecados e Ele me trouxe até aqui. E hoje, gente, vocês não têm noção como fazer o devocional. É como se recarregasse a minha bateria. Tá aqui falando para vocês. É como se o Senhor ligasse a minha bateria e ela fosse a 200%. Eu fico pronta para viver o dia, eu fico pronta para começar a vida, eu fico fervorosa, eu fico animada. Tudo melhora. E o que eu faço aqui é para plantar uma semente no seu coração, para que você queira fazer. Ore mais, por favor. Leia a Bíblia. Ontem nós estávamos estudando o livro de Apocalipse, no estudo bíblico. E o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é uma revelação do Senhor para a nossa vida. E nós estamos nos últimos tempos. Então não dá tempo de você ficar esperando para poder dedicar tempo para o Senhor. Não dá tempo de você ficar deixando para amanhã o que você tem que fazer hoje. No livro de Apocalipse e em vários versículos que existem na Bíblia, ele fala que o tempo é agora. Faça agora, aceite Jesus agora, faça o que tem feito agora. Então fazer o que eu estou fazendo aqui é porque no fundo eu quero ganhar almas para o Senhor de verdade. Eu quero que você possa se arrepender dos seus pecados e possa viver a plenitude. Possa ter uma alegria assim, sem fim, mesmo em meio ao caos. Quero que você ame os seus inimigos. Quero que você ame as pessoas à sua volta. Eu quero que você sinta como é ser o mais parecido com Cristo possível. Eu venho passando por situações muito desafiadoras, familiar, e poderia estar muito desanimada. Mas existe tantas bênçãos acontecendo na minha vida também. Eu não tenho como desanimar. E mesmo se não tivesse as bênçãos, eu ainda assim preciso estar animada. Eu ainda assim preciso estar buscando a intimidade com o Senhor. E essa escritura que fala sobre amar até os inimigos me fez pensar em tanta coisa. Porque, como eu disse, é muito fácil a gente amar a nossa família. É muito fácil a gente amar quem tá por perto. Mas e quem não tá? E quem te faz mal? E aquelas pessoas que olham te julgando? Que já olham imaginando coisas. Desde que eu e o Guilherme decidimos mudar a nossa vida, e que a gente parou de sair, a gente parou de beber, a gente trocou as amizades, aconteceram muita coisa, não é que trocou. Nós acabamos nos afastando porque já não combina mais as conversas, os comportamentos. Eu tava aqui gravando pra vocês e o maridão ligou. Agora perdi o fio da meada. Mas vamos lá. Recapitulando tudo, estamos falando. Olha, gente, perdi mesmo. Mas eu vou aqui conversar com vocês. Tirar a amargura do coração é muito importante. E até agora eu estava conversando com meu marido ali, né? Nós estamos vivendo grandes bênçãos na nossa vida, estamos dando grandes passos. E no meio disso tudo, às vezes até aqueles que te amam não têm bons olhares com o seu crescimento. E quando você sente isso, você fica, caraca, é um peso sobre as costas, sabe? Mas aí eu até falei agora com meu marido, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Temos que nos fortalecer espiritualmente, porque é quando você é abençoado que você precisa lembrar mais de Deus. É quando você é abençoado que você tem que caminhar ainda mais forte com Ele. Porque assim, é fácil orar para o Senhor quando tá tudo ruim, né? Que daí você dobra o joelhinho e ó, vamos lá, vamos lá. E quando tá tudo bem? Então nós estamos sendo fortemente abençoados. Vocês não têm noção. Muitas coisas vão acontecer e eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas agora mais do que nunca, hoje eu acordei sentindo essa falta de estar toda hora aqui fazendo devocional com vocês, porque quando eu faço esse devocional com vocês, eu me fortaleço muito. O Senhor fala através de mim, porque aqui eu tô levando a palavra dele. Eu tô ajudando o Senhor a trazer mais gente. Eu tô falando, venham, venham, venham. Venham que o lado de cá é bom demais.
E as coisas, elas ainda vão acontecer, as coisas ruins. Nós vamos passar por situações desafiadoras, mas o Senhor, Ele vai estar conosco. E se você estiver com Ele, conectado a Ele de verdade, você terá paz em meio ao caos. É algo que eu sempre falo aqui e eu relembro vocês. Porque caminhar com o Senhor é maravilhoso. Orem cada vez mais. Leiam a Bíblia, leiam. É quando eu vou lendo. E às vezes a Bíblia ela é difícil, ela não é uma leitura fácil. Mas se você orar e falar, Senhor, me dá de sabedoria, me dá de discernimento, tire a venda dos meus olhos, me ajude a entender o que está escrito aqui na sua palavra. Então você vai conseguindo entender um pouco mais. A mensagem de hoje, então, do fundo do meu coração, é que vocês amem mais como Cristo amou. É que vocês amem aqueles que te feriram. E principalmente, algo que agora vem no meu coração, eu vou dizer para vocês, não desistam. Às vezes você tem essa virada de chave, como nós tivemos, e você vive diferente, você muda as coisas. E quando isso acontece, às vezes você fez mal para alguém e essa pessoa ficou carrancuda com você. E aí depois você muda um pouco e espera que essa pessoa te ame muito, você espera que tudo mude. Mas não, gente, você tem que ter paciência. Você tem que orar bastante, tem que continuar fazendo o que tem que ser feito e pedindo para Deus iluminar o coração dessa pessoa. E o seu coração. Eu não sei por que eu falei isso, inclusive acho que alguém aí tá precisando ouvir isso. E é isso. Se você está tendo uma pequena mudança agora e acha que todos à sua volta agora tem que mudar com você, tenha paciência e esperança, fé e ação, que é a nossa oração. Então ore, mas tenha ações. Busque mais o Senhor intencionalmente e a sua vida será muito abençoada. Então, uma aplicação prática da aula de hoje. Ore hoje pelo nome de alguém que te feriu. Escolha alguém que te feriu, que te fez mal e ore por essa pessoa hoje. Desligou esse devocional? Faça isso. Libere perdão em oração, mesmo que sua emoção não queira. Mas você vai trabalhar nisso. 3. Troque a reclamação por bênção. Hoje eu comecei o devocional reclamando do tempo, lembra? Eu falei, opa, vamos voltar aqui para a órbita. Não, gente, olha que tempo abençoado. Curitiba é uma cidade deliciosa, não é aquele calor doido. Agora nem faz tanto frio assim também, tá na medida certa. Então, vamos trocar a reclamação por bênção. Senhor, eu sou abençoada porque eu moro nessa cidade linda, maravilhosa, limpa, que é mais segura que muitas cidades por aí. Então, abençoe. E ali, isso citando o exemplo de hoje, né? Mas agora, a reclamação de alguém e tal que você vai trocar, ore abençoando quem falou mal de você. 4, lembre-se, perdoar não é esquecer, gente. É escolher não carregar o peso. Então, às vezes, você vai ter que perdoar alguém que te fez muito mal. E você não vai precisar conviver com essa pessoa, mas você precisa liberar perdão. Porque a partir do momento que você intencionalmente pensar nisso, olha, eu perdoo. E você vai liberando, a sua vida flui. E aí sim nós vamos estar conectados ao Senhor. E o nosso rio, ele vai. Porque nós estamos conectados ao Senhor. Então, o Senhor, Ele espera que você busque Ele e faça o que tem que ser feito, tá bom? Um grande beijo, eu amo vocês. Comenta aqui nesse vídeo, manda para uma amiga. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem um assunto diferente, algo que você tem vontade de saber, comente no vídeo, porque daí eu posso trazer um assunto que você às vezes gostaria de ouvir. E aí eu vou aprender também e trago para vocês o que vocês acham. Então se inscreva no canal, mande para uma amiga, mande para um amigo e esteja sempre aqui comigo, tá bom? Eu não vou prometer fazer mais devocionais, mas assim, eu quero. Hoje eu senti fortemente que o devocional me fortalece. A minha intimidade com Cristo, ela fica assim, ó. E eu amo estar mais íntima de Jesus e de Deus e tudo. Então que você possa também sentir isso. Eu amo vocês. Até a próxima.